Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta, né? Amigos e amigas, irmãos e irmãs, estamos de volta aqui com o curso bíblico Teu Aprenda, e nós estamos na segunda aula de hermenêutica, e nós já vimos o significado da palavra hermenêutica, né? A origem da palavra, inclusive, né? Que veio lá da Grécia, dos gregos. Então vem do grego, né? Do deus Hermes, que era um deus que era considerado deus intérprete, que conseguia interpretar, trazer o simbolismo para a linguagem humana, né? Para a linguagem normal das pessoas, e fazia com que as pessoas entendessem alguns mistérios, né? Então era essa a origem, mas se usa hoje no direito, em vários setores, inclusive na teologia. A hermenêutica é muito essencial hoje que nós entendamos. Então, o estudo da teologia também necessita desta matéria, porque faz com que a pessoa compreenda melhor. O objetivo da hermenêutica na teologia é para que a pessoa compreenda melhor os textos que lê. Inclusive no português, quando nós estudamos a língua portuguesa, nós estudamos uma parte de hermenêutica. E nós sabemos que não é exatamente falada como hermenêutica, né, nas escolas, porém é um estudo que nos dá maior sentido das palavras e nos faz compreender melhor os textos. E aí vem as figuras de linguagem, né? Que nós comumente usamos na nossa língua e também nós, quando vamos estudar a literatura, nós usamos muito a interpretação de como interpretar textos, né? Você já estudou, né, do primeiro grau aí até a quarta, quinta, sexta série, por exemplo, a gente estuda muito isso, inclusive até a oitava série, acho que agora tem até a nona série, né? Mas a gente estuda isso no primeiro grau todo, né? Praticamente. De como interpretar os textos, né? Sempre vem aquela, quase que a última partezinha lá da aula de português, né? Quando vem um texto de um autor bem conhecido e de repente se fala alguma coisa sobre aquele texto e interpretação do texto. Aí vem aquelas palavras difíceis, né? Mais difíceis que as pessoas quase não usam comumente, né? Não são muito comuns, e de repente vem aquela parte de interpretação de texto. É justamente isso que nós precisamos saber, principalmente isso, né? Na nossa matéria aqui. Nós não vamos nos aprofundar aí, porque também não temos esse conhecimento, né? Das línguas originais e de muitos outros métodos que são abordados aí em outros cursos, em outras faculdades, porque nós não temos esses tipos de conhecimento, mas aquilo que nós conhecemos nós vamos repassar para você. Então, o que é figura de linguagem? Olha só, figura de linguagem também conhecida como figuras de estilo ou figuras de retórica. Depois a gente vai ver o que é retórica, né? São palavras que às vezes as pessoas não estão muito acostumadas a usar, por isso é bom a gente já interpretar até as palavras, né? Usar a hermenêutica interpretando as palavras, dizendo o significado de cada palavra. É bom a gente saber quando a gente vai falar alguma coisa. Se você não sabe o significado de uma determinada palavra, é melhor você não falar, né? Porque senão você pode cair no ridículo. É igual aquele irmão que estava orando, né? E de repente ouviu alguém falar, né? Numa pregação sobre uma palavra assim, deixa eu ver se eu lembro qual é a palavra.
agora eu não estou lembrando qual é a palavra, mas aí ele falou, mas a palavra significa que é pecado, né? O significado dessa palavra, só que não é, a pessoa não falou pecado, falou num outro termo, que aparentemente é muito mais bonito, e de repente aquele irmão falou, agora eu vou usar essa palavra na minha oração, né? Viu o pastor lá falando, né? Então vou usar. Aí ele começou, Senhor, tal, te agradeço, tal. Senhor, é concupiscência, a palavra é concupiscência, olha só. Aí ele falou assim, Senhor, então derrama sobre nós a sua concupiscência. Mas ele não sabia o que era concupiscência, né? Então ele pegou aquela palavra, achou bonita e foi usar na sua oração. Mas então, é isso aí. Nós já vimos então que figuras de linguagem também são conhecidas como figuras de estilo ou figuras de retórica. São alguns artifícios usados por um orador, por uma pessoa que fala, né, em público, por um preletor, ou por um pregador, ou escritor mesmo, né, quando a pessoa escreve um livro, por exemplo, para dar mais significado, ou ênfase, ou entendimento, ou mais estilo, até mesmo o estilo, né, da fala, da pronúncia e também, digamos assim, do modo de se falar, né, para ficar mais bonito, para que o ouvinte ou o leitor possa interpretar, possa ter ou saber aquilo que está querendo ser dito da maneira que ele precisa entender, né? As figuras de linguagens, olha só, isso aqui é importante, viu? São classificadas conforme sua função. Por exemplo, temos figuras de palavras ou semântica, palavra ou palavras com outro sentido, ou seja, manga, por exemplo, né? Manga é uma fruta, mas nós temos também a manga de camisa, né? Isso é apenas um exemplo simples, mas manga pode significar uma série de outras coisas também, né? Não só a fruta ou a manga de camisa, mas pode ser usado de outras formas, né? Também depende muito da questão e do que se quer falar. Então, é uma palavra usada com um significado diferente daquele original dela. Então, exemplo, nós temos aí a metáfora e a metomínia, que são exemplos de palavras com outro sentido. Agora, outra função, figuras de pensamento, palavra alterada para combinar pensamentos e ideias. Olha só que coisa interessante, né? Aí nós temos como exemplo aqui a ironia, a prosopopeia, a antítese e paradoxo. São apenas exemplos, né? Também nós temos as figuras sintáticas ou de construção, ou seja, aquelas que servem para construir uma frase, né? Repetição, desvio ou omissão, ou seja, normalmente é repetida, ou é uma frase que a palavra vai servir para desviar ou omitir alguma coisa, né? Então, exemplo, anáfora e pleonasmo são exemplos de figuras de linguagem. E também temos figuras fonéticas ou de som, harmonia, sonoridade das palavras, ou seja, aqueles barulhinhos que a gente ouve muito em desenho, né? Tic, 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 toc, tic, toc, tic, toc, né? É o relógio, né? Ou alguma boom, alguma coisa assim, um barulho que nos causa um espanto, né? Mas a gente sabe que é uma explosão, né? Então,
é a onomatopeia, né? São exemplos aqui dados, onomatopeia e aliteração. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? E depois nós vamos falar sobre esses conteúdos aqui, do que significa cada uma dessas figuras de linguagem, né? Que nós estamos aqui para aprender. Então nós vamos ver muitas outras figuras de linguagem além dessas que foram citadas aqui, né? E vai ser muito bom para você, né? Agora nós ficamos na outra aula para dizer para vocês sobre o significado de 3 palavrinhas que nós vamos dar aqui agora para você. Deixa eu pegar aqui o significado dessas palavras, que é gramática, retórica e também gramática, retórica e tem outra palavra aqui. Vamos ver aqui, gramática, né? Vamos lá, depois eu falo aqui direito, nós vamos lendo aqui e você vai acompanhando. A gramática é o conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada, ou seja, são aquelas regras básicas, né? Um conjunto das regras gramaticais, o que é isso, que é aquilo, o que significa esse ou aquela expressão na frase, né? Tratado, descrito. Então faltou aqui a explicação do que é dialética, e em sentido bastante genérico, oposição, conflito originado pela contradição entre princípios teóricos ou fenômenos empíricos. No platonismo, essa parte filosófica, né? Processo de diálogo, debate entre interlocutores comprometidos com a busca da verdade, através do qual a alma se eleva gradativamente das aparências sensíveis às realidades inteligíveis ou ideias. No aristotelismo, é o raciocínio lógico que, embora coerente em seu encadeamento interno, está fundamentado em ideias apenas prováveis e por esta razão traz em seu âmago a possibilidade de ser refutado. Então é isso aí que é dialética, ou seja, é uma forma, né, de raciocínio lógico, de colocação metódica dos argumentos, das argumentações, né, para que cada um possa falar daquilo que acredita, daquilo que acha, daquilo que é estudado, né, daquilo que tem conhecimento, e possa se chegar então a uma conclusão, ou não se chegar a uma conclusão, mas ser ali uma palestra entre 2 pessoas, ou uma pessoa só falando sobre vários aspectos de um assunto, né, e então se ter uma melhor ideia daquilo que se está discutindo, né? Porque muitas discussões não se chegam a uma conclusão propriamente dita, né? Mas cada um vai começar a interpretar as questões de acordo com o que precisa ser, de acordo com a sua preferência, digamos assim. Então isso é dialética. Então, meus amigos, está aí explicado o sentido dessas palavras, né, que vão muito nos ajudar a entender os textos que nós precisamos estudar, principalmente na Bíblia, mas isso serve para qualquer tipo de texto, né? Você pega aí um texto de um livro, você começa a interpretar com esses conhecimentos e você vai ter uma melhor noção daquilo que está sendo falado, tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais, fiquem todos na paz de Jesus Cristo.